O Salmo 23 é, sem dúvida, um dos textos bíblicos mais conhecidos e amados em toda a tradição cristã. Suas palavras transcendem gerações, culturas e circunstâncias, oferecendo conforto, direção e esperança a incontáveis fiéis ao longo dos séculos. A simplicidade poética do Salmo esconde uma profundidade teológica notável, capaz de inspirar reflexões espirituais profundas e duradouras. Este salmo, atribuído ao rei Davi, continua sendo um farol de luz nos momentos escuros, um cântico de paz nas tempestades da alma e uma afirmação viva da fidelidade de Deus. A abertura do salmo, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", revela uma das imagens mais poderosas do texto bíblico, a figura de Deus como pastor. Essa metáfora ressoa intensamente no coração de quem vive a fé, pois o pastor é aquele que guia, protege, alimenta e vela pelas suas ovelhas. Ao declarar que o Senhor é o seu pastor, o salmista expressa total dependência e confiança em Deus. Essa confiança não se baseia em uma crença cega, mas numa experiência viva de cuidado e provisão divina. A ausência de necessidade mencionada no versículo não significa ausência de dificuldades, mas sim a certeza de que, mesmo nas adversidades, não faltará a presença sustentadora do pastor divino. Quando o salmista afirma que Deus o faz repousar em pastos verdejantes e o conduz a águas tranquilas, ele revela uma dimensão de restauração interior. Na vida agitada, marcada por pressões externas e inquietações internas, a imagem de um lugar sereno, providenciado por Deus, comunica mais do que uma necessidade física. Trata-se da restauração da alma, do reencontro com o centro espiritual, onde o espírito humano é reanimado pela paz que vem do alto. Este repouso, descrito em linguagem pastoril, traduz uma experiência profundamente espiritual. Deus, como bom pastor, não apenas supre as necessidades materiais, mas renova o interior do ser humano. Ele oferece descanso ao coração cansado, cura ao espírito ferido e alento ao que se encontra abatido. Na sequência, o versículo "Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome", revela que a condução divina não se limita ao conforto, mas também à retidão. Deus conduz o crente por caminhos retos, por sendas onde a justiça se manifesta. Esses caminhos são moldados pelo caráter santo de Deus, e é por amor ao seu nome, isto é, por fidelidade à sua própria natureza, que ele orienta o fiel. Essa verdade bíblica nos remete à santidade de Deus como padrão absoluto. O Salmo nos lembra que a justiça não é apenas um conceito social ou legal, mas uma expressão direta da vontade divina. O crente, portanto, é chamado a seguir essa trilha, não por mérito pessoal, mas como resultado da graça que o conduz. O versículo 4 nos confronta com uma realidade inescapável: o vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Este trecho é uma das passagens mais reconfortantes de todo o texto bíblico, especialmente para aqueles que enfrentam o sofrimento, a perda ou o medo da morte. O salmista não nega a existência do vale, nem tenta evitá-lo. Pelo contrário, reconhece sua presença, mas afirma com ousadia que não temerá. A razão dessa coragem é clara: a presença de Deus. A promessa não é a de ausência de perigos, mas a de companhia divina. A figura do bordão e do cajado, instrumentos usados pelo pastor para proteger e guiar as ovelhas, reforça a imagem de cuidado e direção constante. O fiel encontra consolo não na ausência do mal, mas na presença protetora de Deus. No versículo seguinte, há uma transição de cenário, da paisagem pastoril para a mesa posta. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui, a
imagem do pastor cede lugar à de um anfitrião generoso. Deus é apresentado como aquele que honra e sustenta o justo, mesmo diante da oposição. A mesa é um símbolo de comunhão, provisão e celebração, e o fato de ser preparada na presença dos inimigos revela que a fidelidade divina não se limita aos momentos de tranquilidade. Ao contrário, ela se manifesta com mais força em meio aos conflitos. A unção com óleo, costume da hospitalidade bíblica, representa alegria, honra e consagração. E o cálice transbordante é sinal da abundância que flui da graça de Deus. Não é uma vida de escassez, mas de plenitude, ainda que cercada por adversidades. Ao final do salmo, Davi declara com convicção: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta conclusão é uma poderosa afirmação de fé. O salmista olha para o futuro com a certeza de que a bondade, a ação benevolente de Deus e a misericórdia, sua compaixão renovadora, o acompanharão continuamente. Não se trata apenas de um sentimento otimista, mas de uma convicção enraizada na fidelidade do Deus bíblico, que se mostra presente tanto nos verdes pastos quanto nos vales escuros. A promessa final de habitar na casa do Senhor é a culminância do relacionamento com Deus, viver em comunhão permanente com o Criador. Ao longo deste salmo, percebemos a jornada da alma humana. Começa com confiança, passa pela restauração, atravessa o sofrimento, experimenta a celebração e culmina na esperança eterna. É um caminho que muitos fiéis percorrem em suas próprias vidas, enfrentando altos e baixos, mas sempre guiados pela mão fiel do pastor divino. A beleza do Salmo 23 reside em sua capacidade de tocar o íntimo do ser humano, oferecendo consolo a quem sofre, direção a quem se perdeu e esperança a quem está cansado. O texto bíblico, nesta composição poética, ultrapassa a barreira do tempo e permanece atual, relevante e necessário. Muitos estudiosos apontam que a linguagem utilizada por Davi neste salmo é reflexo de sua própria experiência como pastor de ovelhas. Isso nos lembra que Deus usa cada etapa da vida de uma pessoa para moldar sua compreensão espiritual. Davi, que conhecia a fundo as necessidades de um rebanho, usou essa vivência para ilustrar com profundidade o relacionamento entre o ser humano e Deus. Essa aplicação prática da metáfora pastoral não é apenas literária, mas vivencial. Para os leitores religiosos contemporâneos, isso representa uma oportunidade de revisitar suas próprias experiências e encontrar nelas sinais da atuação divina. O Salmo convida cada pessoa a olhar para sua trajetória e identificar os momentos em que foi guiada, restaurada e protegida, mesmo quando não percebia. Além do impacto emocional, o Salmo 23 também traz implicações teológicas significativas. Ele revela um Deus pessoal, íntimo, que se envolve nas minúcias da vida humana. Em tempos em que muitas concepções religiosas se tornam abstratas ou distantes, o texto reafirma que o Deus bíblico está próximo, acessível e presente. Essa proximidade é revelada tanto na condução diária quanto na promessa de comunhão eterna. A fé cristã, fundamentada na revelação de um Deus que caminha com o homem, encontra nesse salmo uma expressão clara dessa verdade. Essa relação entre o crente e Deus, moldada por cuidado, direção e fidelidade, deve também gerar uma resposta. O Salmo 23 não é apenas uma confissão de fé, mas também um convite à vivência dessa fé. A confiança expressa por Davi deve inspirar os leitores a desenvolverem sua própria confiança. A obediência às veredas da justiça é um chamado à santidade pessoal. A esperança de habitar na casa do Senhor
deve motivar a busca por uma vida consagrada e centrada em Deus. Assim, o Salmo se torna não apenas uma expressão de consolo, mas também uma convocação à transformação espiritual. Por fim, é necessário destacar que o impacto do Salmo 23 não está apenas em sua estrutura poética ou na beleza de suas imagens. Ele é poderoso porque transmite verdades espirituais universais que falam ao coração humano em qualquer tempo e lugar. Ao meditar sobre essas palavras, o fiel é convidado a uma experiência de renovação, confiar mais profundamente em Deus, descansar em sua presença, caminhar com Ele na retidão, enfrentar as sombras com coragem, celebrar suas bênçãos com gratidão e esperar, com fé, pela habitação eterna em sua presença. O Salmo 23 permanece vivo na memória e na espiritualidade de milhões de fiéis, não apenas por sua beleza literária, mas por sua força transformadora. Ele transcende as fronteiras da linguagem, da cultura e do tempo, oferecendo um testemunho vívido da fidelidade de Deus ao seu povo. Na continuidade de nossa reflexão, é importante aprofundar como este salmo se manifesta na prática da fé cristã, servindo como fundamento espiritual tanto em momentos de alegria quanto de tribulação. Trata-se de um texto bíblico que acompanha o fiel nas mais diversas estações da vida, como um cântico de confiança e um guia seguro. O poder do Salmo 23 também reside em sua aplicabilidade pessoal. A estrutura do Salmo é escrita na primeira pessoa do singular, o que convida o leitor ou ouvinte a se colocar no lugar do salmista. O Senhor é o meu pastor. É uma afirmação que demanda apropriação individual. A espiritualidade bíblica aqui proposta não é genérica nem impessoal, mas profundamente relacional. Cada versículo aponta para um relacionamento direto entre Deus e a pessoa que crê, estabelecendo um vínculo de amor, confiança e cuidado. Em um mundo frequentemente marcado pela insegurança, pelo sofrimento e pela fragmentação dos relacionamentos humanos, o Salmo 23 oferece um refúgio espiritual e um alicerce teológico. Ele afirma que existe um Deus que conhece cada indivíduo por nome, que cuida, restaura, guia e permanece presente mesmo nas situações mais sombrias. Essa certeza é um antídoto poderoso contra o medo, a solidão e a desesperança que tantas vezes tentam dominar a alma humana. Ao refletirmos sobre o valor do Salmo no contexto contemporâneo, percebemos como sua mensagem permanece profundamente relevante. Em tempos de instabilidade econômica, guerras, doenças e incertezas existenciais, ouvir que nada me faltará torna-se mais do que uma promessa, é um anseio do coração. No entanto, essa promessa precisa ser compreendida à luz de todo o texto bíblico, não como uma garantia de vida isenta de dificuldades, mas como a segurança de que Deus não abandonará os seus filhos. A suficiência de Deus não se baseia em acúmulo material, mas na certeza de que sua presença supre cada necessidade, seja ela emocional, espiritual ou física. As águas tranquilas e os pastos verdejantes não apenas representam provisão e descanso, mas também um convite ao silêncio interior, à contemplação e à confiança. Em meio à correria dos dias, à pressão dos compromissos e ao ruído constante do mundo moderno, Deus convida o crente a se aquietar, a descansar em sua presença e a permitir que a alma seja restaurada. Essa restauração, conforme descrita no Salmo, não é apenas um descanso físico, mas uma renovação espiritual, um recomeço para quem está esgotado ou desencorajado. Quando o Salmo afirma que Deus guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, encontramos um princípio fundamental da espiritualidade bíblica. A vida cristã não é movida pela busca de mérito, mas pela graça,
Deus guia o fiel não porque este mereça, mas porque ele é fiel à sua aliança. O nome de Deus, na tradição bíblica, representa seu caráter, sua honra e sua santidade. Por isso, a condução divina está ancorada em quem Deus é, não nas circunstâncias humanas. Essa compreensão liberta o fiel da pressão de ter que merecer a direção divina e o convida a confiar plenamente na soberania e bondade de Deus. A experiência do Vale da Sombra da Morte continua sendo, para muitos, o momento mais impactante do Salmo. Esse versículo comunica uma verdade espiritual de grande profundidade. A vida de fé não é uma fuga da dor, mas uma caminhada através dela, sustentada pela presença de Deus. A sombra da morte simboliza todo tipo de perigo, perda, tristeza ou ameaça. No entanto, o crente não está sozinho nesse vale. Deus não é apenas uma presença distante no céu, mas um companheiro presente na escuridão. Ele não envia apenas consolo, ele mesmo é o consolo. É significativo que o salmista fale do bordão e do cajado, dois instrumentos pastorais com funções distintas. O bordão era usado para defender o rebanho de predadores, enquanto o cajado servia para guiar as ovelhas pelo caminho certo. Essa distinção é profunda. O cuidado divino inclui tanto proteção quanto orientação. Deus nos guarda do mal, mas também nos corrige, nos orienta e nos chama de volta quando nos desviamos. Isso revela a integralidade do amor de Deus. Ele não apenas conforta, mas também disciplina com sabedoria. A imagem da mesa preparada diante dos inimigos é uma das mais surpreendentes do Salmo. Em contextos bíblicos, partilhar uma refeição é um sinal de comunhão e honra. Ter uma mesa posta por Deus, mesmo sob a ameaça dos inimigos, comunica a ideia de que a paz e a bênção divina são inabaláveis diante das circunstâncias. Os inimigos não são ignorados, mas colocados em perspectiva. Diante da soberania de Deus, sua ameaça perde poder. Essa imagem lembra ao fiel que a vitória espiritual não consiste na eliminação dos inimigos, mas na fidelidade de Deus que nos sustenta, mesmo quando eles ainda estão ao redor. O uso do óleo para ungir a cabeça é também rico em significado bíblico. A unção era praticada em diversas ocasiões, para consagrar reis e sacerdotes, para acolher convidados com honra ou como símbolo de alegria. Ao declarar que Deus unge sua cabeça com óleo, o salmista reconhece que está sendo honrado, separado e abençoado por Deus. Essa ação divina não se limita à função cerimonial, mas comunica intimidade, acolhimento e dignidade. O crente, mesmo sendo falho, é tratado com honra pelo seu Criador. O cálice transbordante, por sua vez, fala de abundância. Não uma abundância apenas material, mas daquilo que é eterno: graça, misericórdia, amor e paz. Ao afirmar que a bondade e a misericórdia o seguirão todos os dias, o salmista faz uma declaração de confiança que atravessa o tempo. O verbo seguir, no original hebraico, traz a ideia de perseguir ou acompanhar de perto. Assim, não é uma presença passiva, mas ativa, insistente, constante. A bondade de Deus, que oferece o que é bom, e sua misericórdia, que perdoa e restaura, não são esporádicas, mas contínuas. Elas não acompanham apenas nos momentos bons, mas em todos os dias, inclusive nos dias sombrios, nos momentos de crise, nas estações de silêncio. Essa certeza oferece ao crente um solo firme para caminhar com segurança, sabendo que jamais estará fora do alcance do amor de Deus. Por fim, a promessa de habitar na casa do Senhor por longos dias aponta para a eternidade. A casa do Senhor, no contexto bíblico, representa o lugar da presença de Deus, o templo, o espaço da adoração e comunhão. Dizer que habitará ali para sempre é declarar que seu maior desejo é permanecer na presença divina,
não por um momento, mas por toda a eternidade. Esse anseio pela presença de Deus é o coração da espiritualidade bíblica. Não buscamos apenas as bênçãos de Deus, mas o próprio Deus. Não apenas queremos ser guiados, queremos habitar com Ele. O Salmo 23 se torna, assim, um itinerário espiritual completo. Ele nos leva a reconhecer Deus como pastor e anfitrião, como guia e protetor, como presença fiel e esperança futura. Ele molda a forma como enxergamos a vida, a morte, o sofrimento, a justiça e a eternidade. Ele nos ensina que a verdadeira segurança não está em circunstâncias externas, mas na certeza da presença constante de Deus. E ele nos desafia a viver com confiança, coragem e gratidão, não importando o que venha. Para o adulto religioso que busca aprofundar sua fé, o Salmo 23 oferece não apenas conforto, mas direção. Ele é um convite à prática da presença de Deus, a confiança nos momentos de incerteza, a busca por justiça e a entrega total nas mãos do Pastor Eterno. Ele inspira uma vida de intimidade com Deus, onde cada passo é dado com a certeza de que há um propósito, uma condução e uma promessa. A vida cristã, com todos os seus altos e baixos, encontra nesse salmo um espelho fiel do que significa ser guiado, amado e sustentado por Deus. Portanto, ao recitar ou meditar neste salmo, que ele não seja apenas um cântico conhecido, mas uma oração viva, uma declaração de fé e um compromisso com o Deus que nunca abandona os seus. Que cada palavra ecoe nas profundezas da alma como um lembrete contínuo de que o Senhor é, verdadeiramente, o nosso pastor, e por isso nada nos faltará.